Boa noite. Então, meu nome é Alexandre Fugita, muita gente já falou de mim aí, me citando, não sei porquê. Eu sou blogueiro, tá? E eu vou falar de um projeto meu, com mais outras pessoas, que foi lançado recentemente, que é o Startup. Tá, como eu falei que eu sou blogueiro, então, na verdade, assim, acho que é melhor eu ficar com tem muitas coisas. Como começou essa história de ser blogueiro? Na verdade, o Startup é um blog que vai tratar do mercado de startups no Brasil. Então, todo mundo que está aqui, eu acho que interessa ler, comentar, participar. Como que começou essa história de ser blogueiro? Começou em 2006. 2006, eu gostava muito de tecnologia. Então, sempre gostei de tecnologia, sempre falei de tecnologia. Meus amigos ficavam de saco cheio de tanto que eu falava do assunto. Então, eu resolvi criar um blog para falar sobre isso. Eu criei o TechBits, que é um blog de tecnologia, que eu falo de web, opinião, esse tipo de coisa. Na mesma época, eu tinha acabado de sair de vários problemas acadêmicos, vamos dizer assim. Um amigo falou, em vez de criar um blog, por que você não presta um curso público? Eu falei, não vou prestar um curso público, vou criar o meu blog. Foi bom. Por que foi bom? O blog trouxe várias oportunidades. Eu já apareci em entrevistas em alguns lugares, convites para eventos, palestras obscuras. Não essa, exatamente, essa não. E trabalho. Então, o Ednei, que palestrou agora há pouco na Pólvora, eu trabalhei na Pólvora com o Ednei, e eu consegui o trabalho por causa do meu blog. O Manuel Fernandes falou agora um pouco de mídias sociais, né? Eu acredito em mídias sociais, sou evangelista, entusiasta, sou um usuário disso. Isso é importante porque pro surgimento do Startup, que é o projeto que eu vou estar falando para vocês aqui. Isso aqui é só um exemplo. Esse aqui é um slide que eu achei no SlideShare, que mostra a frequência de postagem no blog, né? A linha vermelha é frequência, a linha verde, o que você está fazendo. De repente, o que acontece? Quando você não tem nada para fazer, você é só blogueiro, você posta bastante. Quando você arranja um emprego, começa a postar menos. Quando você é promovido, menos ainda. E se você descobre alguma coisa interessante que nem eu... Aqui é um exemplo que ele dá um blog engraçado, então seu blog morre. O que aconteceu com o meu blog é que ele estava nessa descendente, ele estava morrendo, o TechBits. E aí surgiu uma proposta para mim. Essa proposta é o Startup e eu vou chamar aqui agora, ele chegou aqui, o Gilberto Júnior, que na verdade é um sócio no blog. Ele vai falar algumas coisas sobre o Startup. Tá? Então agora a proposta que eu recebi para ser blogueiro em tempo integral. Boa noite. A história é a seguinte, eu conheci esse Angel Investor de Nova York em abril, no começo do ano, e nós decidimos, ele estava com vontade de investir no Brasil, e ele tem um histórico de diversas startups de internet e trabalhos muito interessantes de internet desde os anos 90, pegou a bolha e tal, então tem um bom conhecimento na área. E ele tem um histórico ele fala português, tem um histórico ele morou no Brasil, então ele entrou para conhecer o mercado e não tinha absolutamente nenhuma informação sobre startups brasileiras, o mercado de internet no Brasil relacionado a startups. Então ele ficou pensando, poxa, e não tem nenhum jeito melhor de começar um negócio do que com o seu próprio problema. Então ele, com esse problema, bom, quando eu cheguei no Brasil, eu não encontrei nenhum lugar para encontrar informações sobre startups brasileiras. Então, a gente teve, já logo de início, quando a gente pensou em criar startups no Brasil, a gente teve duas ideias. Uma é explorar esse mercado open social relacionado ao Orkut, que são os aplicativos do Orkut. Isso foi a primeira ideia que a gente desenvolveu. Então, a gente tem essa startup que chama Amanaye, que a gente está desenvolvendo diversos vídeos para clientes como o UOL, Yahoo, clientes bem grandes, e a gente já
está tendo um crescimento gigantesco. E essa segunda ideia que a gente desenvolveu foi o Startup, que está aqui a cara do blog, que tem esse propósito, o de pesquisar as startups, as incubadoras, as agências do governo, os VCs, que a gente já está no processo de conhecer todo mundo de Venture Capital, os investidores Private Equity, e cobrir esse mercado de startups, essas empresas que estão começando através desse blog. Então, é mais ou menos esse o problema que a gente pegou para resolver, e essa iniciativa que a gente fez e que a gente convidou o Fujita para tocar como o chefe da coisa. Eu também sou blogueiro e colunista no site Web Insider, então, mas como o cara em cima da Manaê, eu já não tinha mais tempo para ser o blogueiro da Startup assim, em tempo integral. Então, por isso a gente chamou o Fujita, que é um grande nome nessa área, para tocar com a gente. Então é mais ou menos essa a ideia do Startup, e tanto a Manaê quanto a Startup estão debaixo dessa holding que a gente abriu, eu e o Michael, que chama Social Smart, e a gente tem mais outros 2 investimentos em outras startups que estão ainda em modo stealth e ainda não foram lançadas, né, não estão no mercado. E então a gente tem esse desafio de fomentar o mercado de startups e trazer o conhecimento tanto para as startups, que muitas vezes são começadas por desenvolvedores ou por designers, ou por pessoas que não têm um bom conhecimento da parte de negócio. E tem muita gente, a gente está recebendo até contatos pelo Startup, assim, olha, eu tenho uma boa ideia, eu já comecei a implementar, mas como que eu faço? Então, do outro lado, a gente conversa com os VCs, com investidores, e dizendo, olha, eu estou querendo investir, mas não acho nenhuma boa ideia, nenhum cara legal com quem eu posso investir. E a gente está com os dois lados, e a gente está conversando com os dois, e os dois não se encontram. Então, o Startup também é uma maneira de encarar esse desafio. E eu vou deixar o Fujita falar mais um pouquinho disso. Então, que nem o Gilberto falou, a ideia então é reunir num único lugar informações sobre startups brasileiras, sobre todo esse mercado, tudo que interessa a todo mundo que está aqui. Inclusive, que nem o Daniel falou, eu escrevi sobre o teaser, aquele recado que o Mackenzie falou sobre o Campus Labs, já está lá no Startup também, então é bom vocês darem uma olhada. Só para eu incluir esse slide de última hora, agora na última palestra do Daniel, que ele falava sobre a crise, né? Então eu fiz um texto falando que, na verdade, quando você tem uma ideia, você vai esperar a crise passar? Não, a hora é agora. Então vocês dão também para dar uma olhadinha lá. Esse é o endereço, tá, do blog, startup.com.br, e o foco é o que está escrito embaixo. A gente abriu recentemente só se você tem uma startup ou está abrindo um negócio, a gente abriu um cadastro para vocês colocarem sua startup. O que acontece? Vai facilitar a gente saber que existe, fazer uma análise, entrevistar, esse tipo de coisa, escrever sobre o assunto. É isso, muito obrigado. Vamos abrir para perguntas para o Fujita aqui. Estava falando você, Gilberto, estava falando de conversar com investidores, conversar com startups e fazer se encontrar. Como exatamente vocês pretendem fazer? Não é só além do blog, obviamente. Como fazer as startups encontrar um investidor? Olha, tem gente começando startups que eles... Na verdade, essa é a conversa e é isso que nos incomodava. Tem gente começando startups que diz assim, não existe dinheiro, não existe investimento no Brasil. Ninguém tem dinheiro, os investidores, não existem investidores no Brasil. E do outro lado a gente está ouvindo os investidores dizendo, não tem ideias, não tem startups, não tem coisas boas para a gente investir. Então eu acho que
a coisa mais interessante que a gente pode fazer é mostrar para os investidores que leem o blog, olha essa ideia aqui que boa, olha essa ideia que boa, olha esse cara que legal. E a gente quer também cobrir os empreendedores, não só os empreendimentos, as startups. E do outro lado mostrar, fazer a gente tem um projeto que é quase educativo, assim, como você começa uma startup, como você procura investimento, quais são os VCs ou os angel que tem no mercado que você pode procurar, qual o perfil deles, sabe? Se você está mais ligado à social media, tem essa VC aqui que está mais ligada a isso, e fazer um roteirinho, como montar um business plan, e meio que pegar na mão dos dois e fomentar esse mercado nesse sentido. Essencialmente é o blog mesmo. Então. É o blog, inicialmente é. Eu só queria saber como é que vocês fazem para ter muita exposição da ideia, exposição de tudo isso. Como é que o blogueiro, no caso a pessoa que tem ideia, mas que tem a grana, você falou, no geral são pessoas inexperientes na área de negócio. Como ele faz para se proteger disso pro, o cara falou, o gringo não chegar, roubar a ideia dele e mandar? Bom, eu acredito que a ideia tem algum valor, mas a implementação multiplica esse valor da ideia. Então, é claro, eu posso dizer, eu tenho a ideia de ser transformar a pedra em ouro. A minha ideia está patenteada. Tá bom, como é que faz? Então, quando você geralmente... Onde vai essa receita para chegar lá? Onde que vai ser o seu experiência? Sim. A exposição, a gente está cobrindo os startups. Então é um cara que já teve a ideia, já fez uma implementação da ideia e o negócio já está rolando. Então, nesse, como a gente chama, um estágio inicial, early stage, nesse estágio inicial é um estágio, exatamente o estágio onde o cara precisa do investimento. Então, de repente, ele gastou uma semana e fez um aplicativo web e ele não tem investimento para passar disso para uma equipe de negócio, para desenvolver melhor, ele tem que sair do emprego para se dedicar totalmente a esse projeto, então para isso ele quer um investimento. Então é mais, a gente não vai cobrir um cara que diz, olha, eu tenho uma boa ideia, e a gente vai dizer essa boa ideia dele no blog. Eu tenho uma pergunta para vocês, que é quando o investidor achou vocês, como é que foi tratado isso, como é que foi feito o contrato? O Daniel Reis estava aqui falando, eu não sei, como é que vocês pesquisaram a origem do investidor, viram se ele era de primeira viagem, por exemplo, ele analisou o histórico de vocês, como é que ele se decidiu por vocês? Como eu disse, eu sou sócio da Social Smart, da Manaê e do Startup, e o Fujita está no Startup. E a gente começou a Manaê, que faz aplicativos open social. No caso, ultimamente a gente tem feito quase só aplicativos por Orkut. Mas a gente se conheceu, como eu disse, eu tenho um blog e faço artigos por Web Insider, e ele me encontrou, ele estava procurando startups, pessoas que falem sobre Web 2.0 ou que falem daquilo que ele achava mais interessante. E ele encontrou meu blog. Normalmente eles já procuram, já buscam uma coisa que já seja formada. Normalmente já se procura uma empresa já pronta, na pior das hipóteses. Como é que foi? O Startup já estava rolando, então? Na verdade, o Startup era uma ideia já do Michael, quando ele procurou. Como ele não encontrou nenhuma fonte de informação, ele já tinha essa ideia desde o começo. E aí demorou alguns meses até ele chegar e a gente implementar agora e colocar no ar. Sim. Me parece que tem duas coisas que um investidor procura: ou um empreendimento interessante para ele investir, ou uma pessoa interessante para investir. Então me parece que o investimento aqui foi: olha, o Gilberto tem ideias boas e ele conhece o pessoal e ele tem eu já tinha uma startup antes, que era uma produtora de coisas do Web 2.0. Então, o investimento foi mais, vamos nós dois trabalhar juntos aqui no Brasil? Vamos. E aí a gente desenvolveu a Manaê primeiro, e aí a gente já bolou todo o business plan do Startup, todos os contatos e tudo isso, para depois começar a implementar de fato. Então, a dica aqui ele me encontrou através do meu blog, ele me encontrou através da minha produção na web. E a partir disso é que ele me mandou um e-mail que inclusive eu quase marquei como spam,
porque foi um e-mail assim: olha, eu sou investidor de Nova York, eu queria conversar com você sobre investimentos e tal, e o mercado no brasileiro. Eu falei: isso é spam. Aí depois eu dei uma olhada, esses spammers estão bem espertos, eles sabem meu nome. Aí eu dei mais uma olhadinha e vi que não era spam, e marquei uma conversa com ele, e a partir dessa conversa a gente foi desenvolvendo as ideias. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, gente, obrigado, Fujita, obrigado. Eu vou pedir ajuda de vocês para sortear mais um ano de hospedagem da Tecla.